A gente está a cada dia tentando melhorar para que esses bate-papos online cheguem para todos da melhor forma possível. O meu nome é Marcelo Salum, eu sou do site Aeronaves à Venda e vamos iniciar daqui a pouco um bate-papo online com o Vinícius Pires, da Global Aircraft, que é um parceiro anunciante do nosso site. O Vinícius tem uma vasta experiência aí no mercado internacional, compra e venda de aeronaves, administração de aeronaves também, gerenciamento. Ele vai conversar com a gente, vai contar um pouco e a gente vai querer saber as opiniões dele sobre o momento que estamos vivendo hoje. Vamos lá. Então, deixa eu chamar o Vinícius aí. Vinícius, está na escuta? Eu vou compartilhar você na tela aqui agora. Ok. Então, seja bem-vindo, Vinícius. Olá, Marcelo. Obrigado pelo convite. Parceiro aí há muitos anos, né, no Aeronaves à Venda. E você hoje está nos Estados Unidos? Isso, estou aqui na sede da empresa, aqui em Miami, no aeroporto de Opa-locka. Ah, legal. Até depois eu vou deixar, na hora que se eu conseguir aqui, eu vou querer mostrar um pouquinho algumas imagens aí. Vocês têm um hangar bem amplo, né, nesse aeroporto aí. É um FBO também, né, que você dá atendimento e até tem hangaragem para alguns clientes que você, quando tem alguma aeronave em exclusividade que fica com você aí, pode até ficar no hangar, né? Exato. A parte do atendimento todo é feito pelo próprio FBO, né, pela equipe da Fontainebleau Aviation, onde que a gente está localizado. E a parte do atendimento para o cliente específico, sim, é feito pela Global Aircraft. Ah, legal. Muito bom. E agora, como é que está a aviação nos Estados Unidos, Vinícius? Olha, o movimento, em geral, está bem parado, né? Aqui mesmo a gente consegue ver, só indo para fora do hangar, a gente já dá uma olhada na rampa, você Os consegue voos, ver, né? consegue ver que o movimento é muito pouco de aeronave em comparação do que é normalmente. Eu acho que sim, vai ter um aumento de voos um pouco mais para frente, quando começar de novo a abrir, de certa forma, a economia e as empresas poderem abrir. Por enquanto, vários estados aqui, várias cidades, tá fechado, como também no Brasil, né? Então, isso impede até que algumas pessoas utilizem a aeronave delas para certos tipos de operação, né? Tem Então, aeroportos fechados aí também, né? aeroportos fechados, pelo que eu entendo, para alguns tipos de operação, não fechado 100%. Tá? Eu desconheço de algum que esteja completamente fechado. Mesmo porque isso iria contra a segurança do próprio país, né? Que o aeroporto pode ser uma via para salvar vidas, né? Exato. Legal. Eu sei que sim, tem operação lá em Nova York, está um pouco mais complicada, né? Os aeroportos lá estão tendo bastante restrição. E agora o nosso mercado, né, a compra e venda, deu uma lógico, né, naturalmente, que deu uma modificada, mas eu acredito que a aviação executiva, a aviação geral, vai ser uma das soluções para essa crise para o transporte, né? O transporte aéreo nas comerciais, quando voltar, além de demorar um pouco para voltar ao ritmo normal, eu acredito que muitos vão optar por voar em ambientes mais com menos aglomeração, né? Que talvez aí entra a nossa parte dessa aviação executiva, né? Quando começou a questão do coronavírus e, consequentemente, aquela queda do valor do petróleo, a alta do dólar, a gente teve muitas operações de compra que já estavam em andamento, aeronaves que estavam em pré-compra, não muitas, mas pelo menos umas 5, que foram paradas, né? Inclusive operações de compradores americanos, ou seja, não relacionado à alta do dólar, mas sim à situação gerada aí pelo coronavírus, né? Uhum.
De uma semana e meia para cá, umas 2 semanas para cá, a gente já tem visto que está mudando um pouco aquela fase inicial, né? Então, as aeronaves tipo turboprop, que nem Pilatus, Lightjet, que nem Phenom 100, Citation Mustang, essas aeronaves um pouco menores, a gente está vendo que já começou a ter uma procura maior. Acredito que deve ser pelo fato de que realmente vários empresários que utilizavam das companhias aéreas regionais, né? Aqui nos Estados Unidos você tinha American Eagle, que era da American Airlines, né? Outras que voavam bastante voos regionais. Eu acho que esse tipo de perfil de empresário é que está agora sim motivado a adquirir a aeronave dele para continuar o serviço dele, né? Tem muito tipo de indústria que está assim podendo funcionar, indústria alimentícia, coisas desse tipo. Não restaurantes, não coisas que é aberto, mas quem produz, né, de certa forma, tá aberto. Então, a gente está sentindo que está tendo um aumento de procura para esse perfil de aeronave. E isso eu confirmo para você também aqui no nosso site. As procuras continuam, as buscas continuam, e aí os contatos, você aí deve ter visto, né? Não parou a comunicação de e-mails na busca por aeronaves. Talvez o público mudou um pouco, né? Aqueles que não iam comprar estão pensando agora em comprar, quem nunca pensou agora está pensando, e quem ia deu uma reduzida, então está dando uma reviravolta. E os preços? A gente ouve no mercado, como sempre, tem os especuladores, né? E isso, às vezes, a pessoa pode achar que é bom, é um bom momento para comprar, porque eu vou conseguir comprar do cara que está quebrado, vai vender. Eu acho que não é bem assim, né? Os preços não despencaram, o mercado não está desvalorizado, né? Se for comparar com aquela queda de preço que teve em 2008, aqui para o mercado internacional, em geral, né, principalmente o americano, por causa daquela crise, não chegou ainda naquele ponto. Né? A gente não sabe nem se de fato vai chegar. Comparando com a crise de 2015 do Brasil, que sim, muitos empresários começaram a vender as aeronaves, alguns começaram a, como diz o ditado, né, queimar as aeronaves, vendendo por um valor mais atrativo, está tendo pouco ainda. O que eu tenho visto, que eu tenho conversado com proprietários de outras empresas grandes de venda de aeronaves pelo mundo inteiro, é que a estimativa que o mercado, os valores comecem de fato a se ajustar meados de julho, começo de agosto. Então, é possível. A gente acredita que as aeronaves de grande porte, essas sim sofram, como é de praxe normalmente, sofram uma queda de preço maior, tá? As aeronaves menores, talvez devido a essa procura inicial que está tendo, possa ser que ela não perca tanto, mas em geral a tendência sim é o preço cair, né? Porque querendo ou não é uma recessão, não só nos Estados Unidos, no Brasil, mas enfim, mundial. Então, mundial, exato. Sem dúvida nenhuma, eu acho que o momento agora para o vendedor é o momento de vender, né? Quem tiver a oportunidade de vender a sua aeronave agora, receber uma proposta que achar que é uma proposta coerente, que esteja de acordo, eu acho que é o momento, sim, de vender e esperar ver como é que vai ficar o mercado nos próximos meses e, quem sabe, na frente, né, mais no final do ano, comprar novamente uma aeronave num valor mais baixo. Entendi. E a gente até vocês, né, estão fazendo uma campanha aí, divulgando nas redes sociais, que o momento agora é exportar, né? Exportar para vender melhor, talvez aproveitando, falando do mercado brasileiro, quem tem uma aeronave que possa se encaixar no mercado americano, no mercado internacional, para aproveitar o câmbio, né? O atual. Porque às vezes o cara comprou, esse proprietário, o operador comprou ela em 2011, 2012, dólar a 1,7, até 2, e hoje ele pode, dependendo do negócio dele aqui no Brasil, fazer um ótimo negócio aproveitando o câmbio, vendendo a aeronave lá fora. É mais ou menos isso?
É mais ou menos nesse sentido, né? Quando a gente fala em exportação, não é necessariamente já tirar a aeronave da matrícula brasileira, não é esse ponto, é mais deixar a aeronave de uma forma mais acessível para os compradores estrangeiros. Então, uma das soluções, obviamente, né, claro, é trazer a aeronave para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não só é o país que mais compra aeronave, mas também é a vitrine mundial de todos os compradores. Então, todo mundo prefere comprar uma aeronave que está nos Estados Unidos, porque sabe como é que é o processo de exportação dos Estados Unidos, toda essa questão, do que uma aeronave que está no Brasil, por exemplo. Então, como aconteceu em 2015, a gente trouxe muitas aeronaves do Brasil para os Estados Unidos, que é um ciclo, né, que acontece, do mesmo jeito que nos últimos anos voltaram agora, no final do ano, está muita aeronave voltando para o Brasil, muita aeronave nova indo para o Brasil, que é muito bom para a economia, para os nossos colegas aí, para os pilotos. Sim. Todos, né? Uhum. Então, é o ciclo. A gente acha que para o proprietário brasileiro que tem a aeronave dele, né, a aeronave está fisicamente localizada nos Estados Unidos, facilita muito. Você imagina, o comprador está no Texas, por exemplo. Vinícius, eu quero ver esse Citation. Ele, 2 horas de voo, ele está aqui, olha a aeronave e volta para casa dele no mesmo dia. A aeronave está no Brasil, já muda toda a operação desse comprador, né? Então, que facilita o processo, óbvio que facilita. A gente entende que, por causa do coronavírus agora, esse tipo de operação, até do translado, está um pouco mais difícil, mas a gente tem feito, a gente, na verdade, mandou um jato para o Brasil semana passada, mandamos um do Paraguai para o Brasil também, então está tendo esse tipo de movimentação dos dois lados, né? Tá. Mas sim, respondendo a sua pergunta, a aeronave estando fisicamente nos Estados Unidos, obviamente facilita. E a gente pode manter ela com matrícula brasileira aqui por um determinado tempo, né, sem ter obrigação de desregistrar ela. Então, o vendedor, o proprietário, ele não perde o imposto que foi pago na aeronave dele de imediato. A partir do momento que ele tiver o comprador realmente, de fato, fez uma inspeção, fez uma pré-compra, está de acordo, quer seguir adiante, aceitou a aeronave, aí sim, com os meios legais que a gente utiliza, via contrato e via escrow, segurando depósito, etc., se inicia o processo da baixa da matrícula, né? Tá, então ela vai ficar nos Estados Unidos por um período. Quanto tempo pode ficar ela aí aguardando, por exemplo, uma venda? Se alguém decidiu, não, eu não vou ficar com a aeronave mais, o cara tem um jato, e ele quer tentar vender no mercado americano, então tá, ok, vai conversar com você, se ele decidir passar para você vender essa aeronave, quanto tempo ele pode deixar aí, no caso, para você tentar fazer essa venda? Então, isso né, não tem uma regra específica, mas o que a gente normalmente se baseia em torno aí de 6 meses, coisas desse tipo. Tá? E aí a angaragem tem até vantagem, às vezes a angaragem é até mais barata do que no Brasil, né? Sim, às vezes, dependendo da aeronave, do aeroporto no Brasil, se for comparar com Congonhas, por exemplo, sim, com certeza, né, esse tipo de operação é mais barato. Mas, voltando na pergunta, o que a gente tenta casar, mais ou menos, é quando foi feito anual no Brasil. Então, por exemplo, se a aeronave chegou aqui e a anual foi feita 1 mês atrás, você consegue ficar um período maior com a matrícula brasileira, né? Sem ter que, de fato, fazer. Óbvio, dependendo do modelo da aeronave, você tem oficinas que já são aprovadas da ANAC e você pode fazer aqui, como muita gente faz, né? Tá, legal. Então, essa é um dos pontos que eu queria falar com você, que é uma das expertises da Global, né? Fazer isso, tanto comprar lá fora para trazer, importar para o Brasil, e quanto, quando a pessoa decidiu e quiser apresentar lá para o mercado americano, fazer isso. Inclusive, a gente está 2 aeronaves à venda agora, isso é uma novidade aí em primeira mão. Nós estamos montando um site específico para anúncios de aeronaves no mercado internacional. Então, nós vamos usar um domínio, o ACFT, que é a abreviação de Aircraft, ACFT, sales.com. Então, o aircraftsales.com vai colocar em divulgação para a gente poder
apresentar para o mercado americano e o mercado internacional geral aeronaves que podem ser exportadas, né? Então, lógico, você não vai colocar pode até colocar, mas o objetivo não é colocar um Cessna menor e tentar exportar. Esse a gente vai tentar vender no mercado brasileiro. Mas uma aeronave com valor um valor maior, aí a gente tentar recolocar no mercado internacional, se for o caso de um bom negócio devido ao câmbio. Então tá. O que mais, Vinícius? Eu queria saber se você tem alguma oportunidade de momento para a gente passar para aqueles que estão nos ouvindo, né, e vendo aí nas redes sociais, uma oportunidade de mercado da Global Aircraft para os usuários aí do Aeronaves à Venda. A gente tem algumas oportunidades, sim, né? Acreditamos que vamos ter mais nas próximas semanas. Uma que eu posso mencionar agora é um Falcon 2000, que no caso seria uma aeronave para importação, uma aeronave que a gente tem baseada aqui nos Estados Unidos, tá? Ela fica baseada aqui com a gente, pertenceu à empresa de luz da Flórida praticamente a vida inteira, de 99, que é o ano de fabricação da aeronave, até 2017, então tem um excelente histórico de manutenção, está num preço muito atrativo e as inspeções grandes da aeronave, que é a 2C e o trem de pouso, vão vencer só no final de 2023. Então, realmente, o comprador tem aí mais de 3 anos ainda para poder utilizar a aeronave sem nenhum tipo de preocupação quanto às grandes inspeções. Praticamente o dono Legal. atual comprou a aeronave em 2017. Né? Legal. E a aeronave tem, enfim, um excelente histórico, está num preço muito atrativo, é um preço que se você botar os impostos pagos no Brasil, né, ou seja, levar para o Brasil, pagar os impostos, continua bem mais baixo do que os outros Falcon 2000 que tem no Brasil à venda, né, que não são muitos, mas, enfim. Então, continua sendo uma grande oportunidade para aquele comprador brasileiro que está fazendo o cálculo dele em dólares mesmo, enfim, não tá fazendo a conversão para real. Eu acho importante, nesse momento, também refrisar o seguinte, que o que a gente tem passado para os clientes, para os potenciais compradores que entram em contato com a gente, é que agora é um momento de realmente sentar para conversar. Né? Devido à situação atual, vamos sentar para conversar, vamos ver qual que é a proposta, vamos trabalhar a proposta, não se prenda muito no valor que está sendo pedido pela aeronave, né? Não faz aquele cálculo direto com o dólar de 5 e tanto que tá sendo pedido hoje em dia. Então, eu acho que agora é hora de realmente botar o comprador, né, e o vendedor juntos para conversar, para negociar. A gente fez algumas vendas já até mesmo domésticas no Brasil, desde que começou o coronavírus, e foi basicamente dessa maneira, entendeu? Chegando no acordo de dólar a 4,5 na negociação, coisas que fazem viabilizar a operação para os dois lados, né? Então, aí que sim, às vezes você tem uma aeronave que ela pode não ser tão atrativa à primeira vista, mas quando você entra no processo de negociação, formas de pagamento, você começa a se tornar uma boa oportunidade, né? Se torna um bom negócio. Legal, interessante. O Vinícius, além do Falcon, você tem mais alguma aeronave? Tem alguma aeronave de menor porte ou maior mesmo? Ou melhor é ligar para você se alguém tiver... A gente está com uma ótima oportunidade de um outro jato também no momento. Jato para novos passageiros. O proprietário pediu para não divulgar ainda de forma aberta, então não posso dar mais detalhes assim na live, mas com certeza podemos passar toda a informação conforme a gente souber quem que é o comprador, se for um comprador qualificado, esse tipo de coisa. Legal. Mas é uma excelente oportunidade. Para cliente brasileiro, é mais barato do que comprar nos Estados Unidos e já com os impostos pagos. Ótimo. E uma máquina já, como é, ela está manutenção todo em dia, documentação? Todo em dia. Na verdade, foi gasto até agora praticamente um pouco mais de $500 mil de manutenção na aeronave. Então, o comprador realmente
se ele quiser, ter a opção de pagar e sair voando. Não... Legal, muito bom. Aí quem quiser mais informações, entre em contato com o Vinícius aí. No nosso site tem todos os contatos e de lá também vai ser direcionado para o site do Vinícius também. Muito bom. E pós essa fase, o que a gente acredita é que a aviação geral sai fortalecida. Não sei qual é a sua opinião, né? Eu acredito que sim. Apesar de entender que essa crise vai afetar muitos setores, vai afetar muitas empresas, vai afetar empresas que têm aeronaves e que essas aeronaves vão ter que ser vendidas, de uma forma geral, eu estou bem positivista quanto à questão da necessidade, né? Eu acho que cada vez mais a aviação, não só comercial, mas a executiva, ela vem crescendo e ela não tem como diminuir esse processo, né? Ela pode ter uma queda por um curto período de tempo, mas a tendência é que, sim, cada vez mais isso aumente, né? Uma coisa que realmente, de fato, eu acho que é algo que vai começar a acontecer bastante, que a gente já faz aqui nos Estados Unidos, no Brasil ainda estamos iniciando esse processo, é a questão do fracionamento, né? Então... Verdade. Isso é outra coisa também que eu queria ter a sua confirmação, que é algo que eu acredito muito para o Brasil, a propriedade compartilhada. Porque, voltando um pouco ao que a gente falou no começo, esse proprietário que nunca teve aeronave, né, esse cliente, esse perfil de comprador que nunca teve aeronave, ele muitas vezes não teve porque não sabe, tem medo de cuidar da aeronave, tem medo de ficar com todos os custos sozinhos, não acha. Então, Não acha o quê? Cortou. Não acha que tem necessidade, né, de ter uma aeronave sozinho. Quando a gente apresenta para ele a possibilidade de comprar uma fração, um quarto, um quinto de uma aeronave, que a aeronave vai estar sendo gerenciada por uma empresa que tem reputação, enfim, que trabalha de forma transparente, e ele vê que o custo, a fração do custo dele para ter aquela aeronave é muito mais baixo. Então, eu acho que isso vai começar a viabilizar e vai começar a ter mais negócios e, consequentemente, mais aeronaves sendo vendidas, né? É isso aí. E é o que esses muitos que agora vão entrar para a aviação geral, aviação executiva, normalmente tem baixa utilização. E é onde o compartilhamento tem o sucesso, né? Aí, até esse cara ver, não, eu vou chegar no momento que eu tenho já a utilização para tocar sozinho. Aí vai embora. Aí ele compra dele ou diminui o número de cotas, compra em menos cotistas, né? Uhum. É isso aí. E esse é um segmento que nós acreditamos muito. O Vinícius. Sim. Uma outra coisa que eu queria falar com você, até eu comentei com o Sérgio na primeira live e a gente concorda, é unir forças. Então, hoje no Brasil, muito importante está a união dos pilotos e proprietários aí através da OPA, que está fazendo um trabalho excepcional. Uhum. E também nós temos a Aera, né, que está agregando os representantes de venda, né, que isso também é uma novidade, já aí há pouco mais de um ano, e eu acredito que esse é o caminho, sempre em todos os segmentos, trazer o pessoal não são concorrentes, e sim têm os mesmos interesses para poder lutar juntos, né? Eu acho que essa questão é muito importante, até pelo fato de eu ter essa visão um pouco mais internacional do mercado, né? Uhum. A quantidade de parceiros que eu tenho internacionais é maior do que parceiros no Brasil, né? E deveria ser o oposto, no caso. Sim. Então, eu acho que a Aera, sim, veio para ajudar bastante nesse sentido, tá? Eu sinto que os membros da Aera estão compromissados em seguir uma conduta correta de trabalho, pelo menos é assim que eu vejo, é assim que eu tenho sentido, tá?
porque o mercado da aviação é muito pequeno. É um mercado do mundial, mas no mundo inteiro são poucas pessoas e todo mundo se conhece, né? Que realmente trabalham. Então, você tendo a tranquilidade de trabalhar com os parceiros, sabendo que os dois estão com a mesma energia, com a mesma mentalidade para chegar no objetivo que é concretizar a operação, né? Isso facilita muito para todo mundo, facilita para os dois corretores, né, para as duas empresas que estão trabalhando na venda, facilita para o proprietário que está vendendo a sua aeronave, para o vendedor, para o comprador. Então, essa sinergia acho muito importante, sim. Super. E também esse é o lado aí que nós também estamos na Aera como sócios afiliados, acreditamos muito nessa soma de forças, né, cada um dentro da sua área, e aí, no seu caso, essa experiência internacional e unir força com os parceiros. E na OPA, e convido todos aí, os aviadores e proprietários da aeronave também, para se juntar à OPA, tá? Cada dia mais forte com ações mais importantes. E agora, finalmente, num governo que está nos ouvindo. Esse governo atual aí é um governo que está dando ouvidos e as coisas estão tendendo a melhorar. Isso é muito bom para o nosso mercado, né? Com certeza. Muito bom. Você gostaria de fazer mais alguma colocação aí? Eu acho que... Eu acho válido mencionar que a gente está à disposição, né? A nossa equipe, todos os membros da nossa equipe continuam trabalhando, ninguém foi desligado da empresa, né? Graças a Deus não precisamos chegar nesse ponto, mas então nossa estrutura está funcionando, cada um no seu home office, mas todo mundo trabalhando, como a gente fala em inglês, full time, né? Ou seja, tempo integral. Uhum. E o cliente que realmente tiver aquela dúvida, né? Porque muitas vezes fica aquela incerteza, né? O próprio mercado está incerto. Então, será que é o momento certo de eu vender? Não é o momento certo de eu vender? Será que é o momento certo de eu comprar ou não? Pô, mas quanto que vale minha aeronave? O que eu posso fazer? Qual seria a melhor forma de trabalhar a divulgação dela? Então, nossa equipe está toda funcionando para justamente, né, prestar todo esse tipo de serviço. A gente tem mais ou menos aí, nessa parte de avaliação de aeronave, a gente demora mais ou menos 1 dia, 2 dias para poder responder o cliente, né, e passar um relatório para ele. E isso é algo que Se ele quer saber quanto vale a aeronave dele no mercado, é isso? Exatamente. A gente não faz um documento oficial de avaliação, dizendo, olha, é esse valor, tal, porque, enfim, né, como a gente pode até fazer se a gente for contratado para isso, mas nesse período que a gente está oferecendo a avaliação para os clientes sem cobrar nada, né, ou seja, passa toda a informação da aeronave para a gente, em 2 dias a gente volta dizendo, olha, a gente acredita que o mercado para a sua aeronave, o mercado internacional trabalha um valor de tanto e o mercado brasileiro você consegue um valor de tanto. Né? E você vai trabalhar o Blue Book, vai trabalhar aeronaves que estão no mercado e o asking price das aeronaves, né? E vai dar uma ideia para a pessoa, pela sua experiência, de quanto ela conseguiria no mercado, é isso? Isso, a gente utiliza o Blue Book, utiliza o VREF, né, para ter como base, mas a gente tem na nossa equipe uma pessoa designada só para ficar entrando em contato com todos os proprietários, todos os operadores e todos os corretores de cada modelo específico. Então, legal. A gente tem uma planilha de relação de preço de todas as aeronaves, né? E aí, com isso, a gente consegue pegar a aeronave do cliente e comparar com a situação atual do mercado. O Blue Book e o VREF, às vezes, eles estão um pouco fora da realidade, né? O que realmente diz é o valor que as outras aeronaves estão sendo vendidas no mercado naquele momento. Né? Entendi. Muito bom. E isso aí, hoje, a Global está oferecendo esse primeiro contato, essa primeira avaliação aí, está oferecendo para o cliente que quiser entrar em contato com vocês, né? Exatamente. Tá bom. Então tá joia. Mais uma vez, agradecemos aí a confiança, a parceria nos anúncios, né? A gente sempre procura trazer oportunidades lá no site para
para quem visita e procura uma aeronave, né? Seja ela qual for, desde um ultraleve até um superjato aí de longo alcance. A gente atende todos os clientes, a gente acredita que a aviação tem que decolar para todos, né? É isso aí. Então e parabenizar você também pelo ótimo trabalho. É legal ver um parceiro que está sempre se esforçando em aperfeiçoar, em melhorar, em evoluir. Então, isso é agradeço. A gente tem paixão pelo que faz, né? Você sabe, né? Nós somos aviadores aqui, a equipe, o pessoal voa, está nativa e quer ver um futuro melhor para a nossa aviação, que tem um grande potencial. Então, muito obrigado, Vinícius. Nada, eu que agradeço. Satisfação. E até a próxima. Os canais estão abertos. Se você tiver uma oportunidade nova aí, quiser falar especificamente sobre ela, tá aberto também, a gente pode fazer, tá bom? Tá bom. Aí traz e a gente faz uma live específica sobre uma aeronave, de repente. Boa ideia. Tá bom? Tá um abraço, sucesso, obrigado. Saúde, né? Para todos. Fiquem com Deus, fiquem protegidos aí. Joia, valeu, um abração. Outro, tchau, tchau. Tchau.